Para fazer estágio. E é motivo de muita alegria, irmãos. Antes de vocês ficarem, abre a Bíblia aí. Em Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Que igreja linda, viu? Como vocês são lindos, viu? Parabéns. Que unção. Presença de Deus maravilhosa. Cadê o ministério de louvor, irmão? Só vocês estão uma bênção, viu? Continue assim, em nome de Jesus. Muita unção, muito poder de Deus neste lugar. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Diga misericórdia. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha para quem está do seu lado e diga: não desfaleça na tua fé. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Amém? Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e repetisse comigo o versículo 32. Olha para essa pessoa e diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Olha para você mesmo e diga: Deus me chamou para ser um fortalecedor. Amém? Diga: por isso eu sou forte em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém ou não amém? Podeis assentar por alguns instantes. Eu quero falar hoje, irmãos, do cristão convencido e do cristão convertido. Porque às vezes a gente acha que é convertido e na verdade é convencido. Convencido com a palavra de Deus, convencido com as coisas de Deus. Muitas vezes é ministrado aqui na frente, a gente até concorda. Eu concordo contigo, é isso aí mesmo. Jesus disse isso, a palavra de Deus disse isso. Jesus disse que no mundo eu teria aflição, mas que era para mim ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, eu também vou vencer. Você até concorda, você até se convence que a palavra de Deus é a verdade. Você até se convence que a palavra de Deus, ela serve para cura, ela serve para libertação, ela serve para transformação, mas você muitas vezes não pratica a palavra de Deus. Porque praticar requer renúncia, praticar requer mudar muitas formas de nós crermos. Nem tudo que a gente crê está certo, viu, irmãos? A forma de Deus é a forma correta. Amém? O padrão de Deus é o padrão correto. Deus tem um padrão certo para a sua vontade e para a sua palavra. E eu quero te dizer uma coisa, olha para quem está do seu lado e diga: a palavra de Deus surgiu para ser praticada. Diga assim, olhando nos olhos com muita fé: pratique. E você vai ver que vai dar certo. Amém? Quem quer vida plena aqui? Sabe o que é vida plena, irmãos? É vida próspera. Amém ou não amém? Quem quer vida abundante? É a mesma coisa. Em Salmo capítulo 1 diz o seguinte, que se nós meditarmos, se nós estudarmos, se nós examinarmos a palavra de Deus de dia e de noite, onde nós colocarmos as mãos, vai prosperar, vai ser bem sucedido. E é isso que Deus quer para a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você vai prosperar quando praticar a palavra de Deus, quando obedecer a palavra de Deus. Amém? Eu acho lindo porque essa igreja aqui pratica, não é, pastor? Essa é uma igreja praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus não é somente para ser lida, mas ela é para ser praticada. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeira delas, antes de eu entrar realmente na mensagem, porque hoje eu quero falar de Jó.
Eu quero falar de Jó de uma maneira diferente, porque normalmente nós falamos de Jó, daquele homem que foi bênção, perdeu tudo e foi restituído em dobro da sua. Vou falar de tudo isso, mas eu quero incluir uma coisa a mais. Mas antes de eu chegar nessa mensagem, eu quero chamar a sua atenção para esse trecho da Bíblia que nós lemos. Jesus olha para Simão, que é Pedro, e diz: Pedro, hoje mesmo eu intercedi, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas, quando te converteres, cuida dos teus irmãos, apacenta os teus irmãos. Então nós percebemos nesta palavra aqui que Pedro andava com Jesus, Pedro via os milagres de Jesus, Pedro comia do pão que Jesus multiplicava, dos peixes que Jesus multiplicava, e não era convertido. Pedro era convencido, ele via Jesus realizar os milagres, ele via que a bênção estava nas mãos do Senhor, ele andava com Deus e não era convertido. Jesus mesmo diz: quando tu se converteres. É interessante que Jesus também diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então nós temos que nos arrepender e nos converter. Essa é a função nossa. Nós temos que tomar essa atitude como igreja, como cristãos. Sabe o que significa ser cristão? Pequeno Cristo. E eu costumo dizer o seguinte: se Jesus fizer o que você faz, continua fazendo. Se Ele não fizer, pare de fazer agora. Suspenda, porque não é de Deus. Amém ou não amém, irmãos? E aqui nós vamos falar um pouquinho de um homem que precisou passar por algumas etapas até verdadeiramente ter uma experiência genuína com Deus, uma comunhão pura com Deus. E este homem é Jó. Você pode abrir a Bíblia mesmo assentados, lá em Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jodebalde teme a Deus? É uma pergunta de Satanás. Porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Eu quero te dizer uma coisa: você pode ter sabedoria, você pode ter conhecimento, você pode ter força, você pode trabalhar, mas se Deus não te abençoar, você não será abençoado. A bênção final vem de Deus. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos faz ser prósperos, é o Senhor que nos faz ter alegria genuína e verdadeira, é Ele quem nos faz ter vida plena. Amém ou não amém, irmãos? Então Deus tem essa prerrogativa de abençoar os seus filhos, de abençoar a quem Ele quer.
E aqui Deus abençoava Jó. Muitas vezes a pessoa é abençoada por Deus e não reconhece isso. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Tem algumas pessoas que enfrentam uma lutinha na igreja e já quer sair da igreja. Já não quer vir mais para a igreja. É o crente cristal. Oh, não é de cristal não, isso aqui é de plástico. Tocou, está quebrando. Olha, Jesus te chamou para o seu exército, e no exército de Cristo, o cristão tem casca grossa. Ele não se abala por qualquer coisa não. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser inabaláveis. Amém ou não amém? A nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Deus está conosco, irmãos, dia e noite, em todos os momentos. Olha, eu quero te dizer uma coisa, a mensagem é uma, mas Deus está falando outra coisa, tá? Deixa Deus falar o que Ele quer. Quando Deus fala o que Ele quer, é a coisa melhor do mundo, porque Ele sabe o que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: não temas, não turbe o vosso coração. Satanás só vai tocar no que você, porque em você ele não pode tocar, viu? Na sua vida ele não pode tocar, porque Deus é quem nos guarda. Mas ele só toca nas nossas posses, no que está no nosso poderio, se Deus permitir. E é claro, se nós dermos brecha, né? Como é que eu dou brecha, pastor? É só parar de dizimar e ofertar. Vigia a igreja. Maior é Deus para te suprir as suas necessidades. E se você for um dizimista e ofertante fiel, você pode fazer prova de Deus, porque Ele mesmo diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal. Sabe que bênção é essa? É a mesma bênção sem medida, sacudida, transbordante e recalcada. Recarabasteriandalaias. Porque o que Deus tem para nós é abundante. Dá para você e dá para quem está próximo de você. E quem está próximo de você recebe a vitória, porque a unção na sua vida é transbordante. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha, o segredo da restituição, irmãos, não é chorar, não é choramingar, não é ficar reclamando, não é ficar praguejando, xingando nomes que não edificam ninguém.
O segredo da restituição é a adoração. Adore ao Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor em casa, adore ao Senhor no carro, adore ao Senhor no trabalho, adore ao Senhor na igreja, adore ao Senhor onde você estiver. A adoração atrai a presença de Deus, a adoração atrai o Shekinah, a glória do Senhor. E é isso que Deus quer fazer neste lugar, amém ou não amém? Deus tem olhado por sobre a terra e procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui? É você que Ele está procurando. Adore, igreja! Ele é digno de ser adorado, é o único. Como foi feita a oração aqui, é o único digno de ser adorado e mais ninguém. Está vendo como é que foi orado aqui, é o que Deus fala? Quando você vier ao culto, presta atenção em tudo. Às vezes a oração que o irmão faz aqui na frente é Deus falando. Às vezes a oração que é feita aqui na frente, Deus responde na palavra. Porque a igreja, a casa de Deus é controlada pelo próprio Deus. A glória de Deus, através do seu Espírito, desce nesse lugar, irmãos. E na hora da ministração do louvor, na segunda música, eu senti a glória de Deus descer neste lugar. Há poder de Deus neste lugar, viu, irmãos? Creia nisso. E esse Deus, Ele tem cuidado de ti. Ele tem te cercado com uma sebe. Ele está ao seu redor, porque ao derredor pode estar Satanás, mas Deus está ao nosso redor. E quando Ele está ao nosso redor, nada ultrapassa ao poder de Deus. Amém ou não amém? E se por acaso alguma coisa Deus permitir, como foi no caso de Jó, saiba de uma coisa, é um propósito de Deus ensinar. Às vezes Deus permite para nos ensinar, para nos tratar, para nos mostrar como verdadeiramente nós o devemos adorar, como verdadeiramente nós devemos ter fé. Qual é a vida que Deus chamou para nós? Qual é a vida que Jesus conquistou para nós? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Amém ou não amém? Ou quando a gente aceita Jesus, a gente aceita para a morte. A gente aceita para a vida, porque Jesus é a vida, e Ele é a vida abundante. Eu me lembro que quando Jesus estava, e a palavra do Senhor fala a respeito disso, estava para ser assunto aos céus. E aqui foi falado também sobre, foi lido inclusive e ministrado aqui em cima da palavra, quando Ele reunia multidões e multiplicava os pães e os peixes. Multidões, irmãos, Ele reunia. Mas quando Jesus ressuscitou, que estava para ser assunto aos céus, havia 500 discípulos. E Ele olhou para esses discípulos, como eu vou dizer para você agora, e disse: aguardai-vos, porque vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que no grego é Paracleto. Anda do lado, anda conosco, aonde você vai, Ele vai. Se você para, Ele para. Se você louva, Ele louva. Se você adora, Ele adora. Se você intercede, Ele intercede. E se você não tem força, Ele ainda intercede com gemidos inexprimíveis. E muitos de nós estamos vivos porque o Espírito Santo tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus foi assunto aos céus. Os discípulos ficaram quantos dias reunidos? 7 dias. Só que havia quantos reunidos? 120. 380, ó, picaram a mura, caíram fora, não aguentaram, não aguardaram, não ficaram firmes no seu propósito de adoração. Somente 120. Mas Deus olhou assim e disse: com esses 120, eu darei início na minha igreja, e ela vai romper, vai alcançar o mundo, vai alcançar, como é o nome aqui do condomínio?
água quente vai alcançar essa região de Brasília, de Goiânia, de Goiás, do Brasil. E hoje nós temos direito e privilégio de meditar na palavra de Deus, porque aqueles 120 discípulos aguardaram. E o mover do Espírito Santo desceu sobre eles, que eles manifestaram ali o agir do Espírito Santo. E foi algo extraordinário. Ali Deus começou a usar os servos para salvar multidões. Mas muitas vezes a gente não é usado para salvar multidões, é para salvar um a um. E um a um muitas vezes dá trabalho, né? Porque tem que discipular com muita paciência, com muito amor e com muita atenção. Amém ou não amém, irmãos? Então nós vemos aqui nesse caso, e eu queria continuar lendo mais um pouquinho. Num dia em que os filhos que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aqui ele estava falando da saúde de Jó. Toca na saúde dele, você vai ver se ele não blasfema o teu nome, se ele não deixa de te adorar, se ele não deixa de te servir. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com seus lábios. Nem sempre quando a gente está com raiva a gente deve falar o que não deve. Tem que vigiar o que fala. Olha para quem está do seu lado e diga: sua boca é santa. É boca de Deus aqui na terra. Amém? É a voz de Deus aqui na terra. A palavra do Senhor nos orienta a nós abençoarmos. Jamais, jamais já é inclusão minha. Jamais amaldiçoar, viu, irmãos? Abençoais e não amaldiçoeis. Nós somos chamados para abençoar. Então abençoe quem está do seu lado, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. A vida plena está sobre a sua vida, a vida próspera está sobre a sua vida, a vida abundante está sobre a sua vida, a cura está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre você. A palavra revelada está contigo. Amém ou não amém? Deus é contigo. E aqui nós vemos o Senhor permitindo Satanás agir na vida de Jó, mas não é somente porque Deus queria que Jó, às vezes o ditado popular diz que a paciência de Jó, né? Esse trecho não fala de paciência, irmãos. Esse trecho de Jó fala de fé, fala de perseverança, fala de persistência, fala de adoração. Sabe o que significa a palavra Jó em algumas traduções do hebraico? Perseguido. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jó aprendeu com Deus, e no momento que o ministério de louvor estava ministrando, eu recebi de Deus algo tremendo, que eu sempre peço a Deus: Senhor, fala comigo algo novo.
E Jó, de perseguido, olha o que Deus falou comigo, Jó de perseguido, passou a ser perseguidor da glória de Deus. E é para isso que Ele nos chamou, para nós sermos perseguidores da sua glória. Porque Jó aqui, não pasme, apesar dele ser temente a Deus, ele ainda não era convertido. Ele era praticante, inclusive, de alguns rituais que a sociedade da época praticava. Mas faltava algo para Jó. Jó ainda era convencido. Você vê que ele realizava os sacrifícios, era temente a Deus, ele adorava a Deus, mas ele ainda não tinha tido uma experiência genuína e verdadeira com Deus. E Deus, quando permitiu Satanás tocar nas posses de Jó, nos seus filhos e na sua própria carne, Deus estava se revelando para Jó. Deus estava se mostrando quem era Ele para Jó. E quando Jó estava nesse problema, nessa celeuma, e é compreensível, tudo que Jó passou, os questionamentos que Jó fazia, os seus amigos chegavam para ele, tentando aconselhar e falavam coisas de Deus que não era adequada, ainda falavam que não entendia. Não era porque Jó tinha pecado, era porque Deus queria ensinar algo precioso para Jó. Deus queria falar algo tremendo com Jó. Jó fez alguns questionamentos para Deus que Deus não respondeu todos, mas respondeu alguns. Deus falou para ele: olha o hipopótamo, ele tem isso, você que fez? Foi você que deu vida a ele? O crocodilo, Jó, foi você que deu vida a ele? Esse animal quem criou foi você? Deus estava falando no Jó: tudo que há na terra, a toda a terra pertence a mim, fui eu que criei, Jó. E eu faço o que eu quero, Jó. E você tem que entender que a minha vontade para a sua vida, Jó, é outra, Jó. Eu quero mudar a tua sorte, Jó. Mas para isso, Jó, você tem que aprender com aquele que sabe de tudo, que é o próprio Deus. Carabasterianda laias. E muitas vezes a gente se acha, né, Alencar, eu sei demais, eu conheço demais, conheço a Bíblia do início ao fim. Tem muitos que conhecem, mas a minha pergunta: você conhece o seu Deus? Você sabe realmente a vontade do seu Deus? Você tem intimidade com o seu Deus? Você é uma pessoa convencida ou você é uma pessoa convertida? Que tipo de cristão é você? E não se engane não, irmãos. Eu não sei se foi esta noite, Deus me dava uma estatística de cristãos verdadeiramente convertidos. E é aterrorizante. 22%, meu irmão. Você sabe o que é isso? Isso de pessoas que conhecem a palavra de Deus. 22% somente são convertidos. Mas pastor, eu estou na igreja, pastor, eu estou adorando, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou tentando praticar a palavra de Deus, pastor, eu estou tentando me livrar. Olha, quando você se converter, você vai parar de tentar e vai fazer. Você vai praticar e vai praticar por amor. Porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos mover, vai nos fazer amar a sua palavra, amar a sua obra, amar o seu Espírito, que a gente vai ansiar como a corça anseia por águas. Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Não são as coisas, as minhas posses que vão me trazer verdadeira alegria, mas é a Tua presença em mim. Em verdade, de uma pessoa que realmente se converteu, tudo que você necessitar vai ser acrescentado na sua vida. E digo mais,
vai te trazer alegria, porque tem bênção que não é alegria não, viu, irmãos? Está mais para tristeza, mas que Deus colocar na sua mão, vai durar, ninguém vai retirar de você, vai perdurar, amém ou não amém? Tem gente que ganha tanto, mas quando chega o mês, não vai nem no final do mês, quando chega o meio do mês, olha para trás, e aí, o que houve? Só dívida. Olha, o cristão que tem a mão do Senhor sobre a sua vida, vai chegar o final do mês, vai chegar o pagamento do mês seguinte, ele não vai nem se preocupar, porque Deus ainda vai dar a bênção abundante sobre a vida dele. Amém ou não amém, irmãos? Diga, é isso que eu quero. Porque às vezes a gente chega tá ali no dia 25, você já fala, gente, estou doido para que chegue o dia do pagamento. Mas Deus vai te abençoar de tal forma que você não vai se preocupar com isso. Porque você sabe que Deus vai estar te suprindo de todas as suas necessidades. Amém ou não amém, irmãos? Bom, Jó, no primeiro momento, foi muito abençoado por Deus, porque toda a bênção vem de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Só que lhe faltava algo, e Deus permite que Satanás toque em sua vida, toque no que ele tem, na sua saúde, nas suas posses. Eu acho engraçado que ele não tirou a mulher. Mas tem tanta gente tirando a mulher da sua vida aí. Tem tanta gente querendo separar da mulher. Mas na hora de casar diz, até que a morte nos separe. Então morre logo. Porque a única maneira de separar é através da morte. Quer separar, morre então. Mas antes se converte, porque se morrer e não for para o céu, misericórdia. Cuidado, casal, cuidado, família. Sabe por que Deus deixou a esposa de Jó viva ainda? Porque quando Deus já sabia que ele ia mudar a sorte de Jó, iria lhe dar tudo em dobro. Nós vamos chegar lá, viu, irmãos? O final da mensagem é essa. 5 para 9, como é que é lá? 5 para as 8. É até que hora, pastor? Não, é porque eu gosto, você sabe que eu sou muito criterioso com a hora, né? Sou muito criterioso com a hora. Então, se eu parar aqui abruptamente, não estranha não. Porque através da mulher de Jó, Deus iria dar mais 7 filhos e mais 3 filhas. Eita, Deus de milagre! Jó passou por tudo isso, até que ele fez os seus questionamentos, e o Senhor lá no capítulo 42, se você quiser acompanhar, acompanha, se não, presta atenção, é um capítulo pequenininho e eu já vou finalizar aqui. O Jó de convencido, aqui ele deixa de ser convencido, olha para quem está do seu lado e diga, deixa de ser convencido. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus não te chamou para ser convencido. Sabe qual é o convencido? É aquele que diz, eu creio, mas não pratica. Eu creio, mas não vive. Eu creio, mas não tem o Espírito Santo habitando em si. Eu posso dizer que alguém é convertido? Eu posso? Diga a verdade. Diga não. Não, pastor. Sabe quem pode dizer? O próprio Deus. Sabe onde está o respaldo bíblico para isso? Romanos capítulo 8, que diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo vai testificar com você, se você é filho de Deus ou não. Amém ou não amém? Então ele vai te dizer, no dia que você se converter, ele vai te dizer, agora você é meu filho, está com o nome escrito no livro da vida. Amém ou não amém, igreja? Então, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga comigo, Deus tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha, Jó dizendo coisas que ele não conhecia, irmãos, coisas que ele não entendia.
Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha aqui, quando eu disse que Deus queria ensinar para Jó algumas verdades que Jó não conhecia. E quando a mensagem é pregada aqui, irmãos, quando a palavra do Senhor é ministrada, Deus está nos ensinando. Quando a gente passa por alguma situação que a gente não espera, Deus está nos ensinando. Amém ou não amém? Olha para quem está do seu lado e diga: aprenda logo, que a prova acaba. Amém, irmãos? Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de diga comigo, eu te conhecia só de Isso aqui é crente convencido, viu? Deixa eu sentar aqui. Diga comigo, eu te conhecia só de ouvir. Diga, sou convencido. Sou convencido. Eu fui convencido que a palavra de Deus é verdade. Eu fui convencido que eu tenho que estar na Igreja Assembleia de Deus Internacional do Guará, através do pastoreio do pastor Alenclar, e junto com essa igreja maravilhosa aqui, eu fui convencido a estar aqui. Eu fui convencido de que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu estou ouvindo, eu conheço a Deus só de ouvir. Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que Deus está falando com a gente. Ele também fala comigo, irmãos. A gente tem que tomar cuidado para não ficar na fase do conhecimento. Passa a vida toda como convencido. Eu sou convencido. E não sai desse nível. Mas eu quero te dizer uma coisa: os filhos da promessa jamais ficarão por toda a eternidade como convencidos. Eles serão convertidos. E Jó era um filho da promessa, por isso me abomino. Aleluia, como é linda a palavra de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te convencido, convertido. Convencido ouve, convertido vê. Aleluia! Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver. Você vai ter visão. E muitas vezes, irmãos, a gente não precisa ter aquela visão. Eu estou vendo o Senhor aqui. Você tem uma visão espiritual que é algo extraordinário. E você percebe o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo habita em ti. Amém ou não amém? Amém. Cutuca quem está do seu lado, diga aí: eu deixei de ser convencido para ser convertido. Por quê? Deixei de ouvir e passei a ver. Amém. Deus quer que tenham cristãos que enxerguem o reino de Deus, que vejam o reino de Deus, que creiam em Deus e saibam que Deus está cuidando dele. A primeira vez, aliás, eu já preguei 3 vezes essa mensagem. Essa é a 3ª vez que eu falo de um Jó convencido e um Jó convertido, viu, irmãos? Eu já preguei sobre Jó, mas era sobre bênção material. Mas Deus quer falar de bênção espiritual. Amém. Porque, como diz Paulo, né? Senhor, abençoa-os nas regiões celestiais. Aí eu creio que quando abençoa na região celestial, essa bênção de lá influencia aqui na região material, que é onde nós vivemos. Aí nós somos ricamente abençoados. Amém ou não amém, irmãos? Começa lá e vem para cá nas nossas vidas. Por isso, envia as suas orações para o céu, porque é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a nossa bênção, é de lá que vem a nossa cura, é de lá que vem a tua porta aberta, é de lá que Deus te dá a palavra final. O homem pode fazer planos, mas a vitória final vem dos lábios do Senhor, a palavra final vem dos lábios do Senhor. Amém ou não amém? Então olha para quem está do seu lado e diga: olha, a tua vitória
vem do trono. Diga assim, crendo, está vindo do trono. Em nome de Jesus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus lábios te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu. Amém ou não amém, irmãos? Por isso se arrependa. Se arrependa de seus pecados. Só que tem gente que diz assim: Deus vai me perdoar. Toda vez que eu pecar, eu vou lá e peço perdão e Deus vai me perdoar. Eu me lembro que quando apareceu aquela mulher para ser apedrejada por adultério, engraçado que ali o pessoal pecou, né? Porque tinha que trazer o homem também, sabia, irmãos? Não era só a mulher não, tinha que ser trazido os dois que pecaram, trouxeram só a mulher. E queriam testar Jesus por isso. Aí Jesus olha assim: quem não tem pecado atire a primeira pedra, porque Ele sabe que nós pecamos todos os dias. Por isso todos os dias nós precisamos nos arrepender e nos converter ao Senhor Jesus nosso Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Se você é cristão genuíno, está buscando ser um cristão genuíno, você está entendendo essa mensagem aqui. Porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, e Ele nos dá sabedoria para nós entendermos. Amém ou não amém, irmãos? Porque o discernimento da palavra e das coisas de Deus se discernem espiritualmente. Tem cristão espiritual aqui? Creia, Deus é contigo. E Ele não vai te deixar órfão. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Às vezes a gente abre os nossos lábios para tocar em ungido do Senhor. E pastor, me dê licença, tá? Para eu falar algo aqui, que às vezes nem todos podem concordar. Mas olha para o seu lado aí e veja o ungido que está sentado do seu lado. É desse naipe ou não é? O ungido só está aqui? Está lá, também. Olha de novo, olha para o ungido que está do seu lado aí. É ungida do Senhor. Amém ou não amém? Por isso, vigia os seus lábios e não toca no ungido que está aí do seu lado não, viu? Segura aí. Porque no dia que você necessitar de uma oração, Deus vai usar esse ungido que está do seu lado. E muitas vezes você vai, de cabecinha baixa: fulaninho, por favor, ora por mim. E digo mais, Deus ainda vai ouvir a oração do ungido que está do seu lado. Amém ou não amém? É o que Deus está falando aqui com relação a Jó. Os seus amigos falaram o que queria de Jó, e Deus está dizendo aqui: olha, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor vai aceitar a sua oração a meu favor. Diga mais uma vez: o Senhor vai aceitar a sua oração a meu favor. Amém ou não amém, igreja? Versículo 10, segura aí a bênção. Jó agora é um homem convertido, não é? É um homem que agora vê a Deus, não é? Olha a palavra de Deus, e ela serve para nós, viu, irmãos? Versículo 10:
Diga comigo bem alto. Mudou. Diga bem alto. Mudou. O Senhor a sorte de Jó. Diga, o Senhor vai mudar a minha sorte. Olha para quem está do seu lado. O Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai mudar a sua sorte. Quem gosta de orar aqui, seja sincero. Seja sincero e levanta a mão quem gosta de orar. Amém. Viu, não viu? Deu para você perceber quem era? Deu. Pois é, no próximo culto você já começa a escolher. Sim. Brincadeira, irmãos. O que aconteceu? Segura aí. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então quer dizer que o segredo de eu ter a minha sorte mudada é orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos. O segredo de eu receber a restituição e tudo em dobro é orar pelos meus amigos e pelos meus irmãos. Diga amém. A partir de hoje você vai ter uma igreja de mais oração, amém, irmãos? Em nome de Jesus, porque essa igreja vai ter a sua sorte mudada. E diz, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Eu vou parar por aqui, irmãos. Porque daqui para frente é só as bênçãos que Deus deu. E foi derramando bênçãos sobre a vida de Jó. Versículo 15, em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó, as outras 3 filhas que ele teve. Jó teve 6 filhas mulheres, viu, irmãos? E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, porque as filhas de Jó antes não tinham herança não, aqui a partir de agora já tem, viu? Porque Deus não faz acepção de pessoas, o homem convertido também não faz acepção de pessoas. Amém ou não amém, irmãos? Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Você quer seus filhos abençoados? Se converta. Porque quando a gente se converte, a maldição hereditária é quebrada. E Deus abençoa até a nossa 4ª geração. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e eu acho que chega até os seus tataranetos, serão abençoados por Deus, terão vida plena e vida próspera sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Recebe essa bênção em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e adorar o Senhor mais uma vez.